A paz do Senhor, meus amados irmãos. Por aqui, a diaconisa Joana Bonfim, da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, na etapa D, em Valparaíso de Goiás, sob a direção do pastor Juarez Bonfim. Vamos prosseguir com o comentário do segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 5 ao versículo 7. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Então veio Semaías, o profeta, uma intervenção divina parcial. Robão e Judá precisavam ser castigados, mas quando eles ouviram a mensagem do profeta Semaías, Jerusalém sendo saqueada, mas não destruída, nem sujeitada a tributo permanente, dessa maneira Judá pôde lutar mais um dia. Segundo Crônicas, no capítulo 11, no versículo 2, e segundo Crônicas, no capítulo 12, versículo 15, onde o profeta Semaías é referido, o trecho paralelo de 1 Reis, capítulo 14, deixa de fora toda a intervenção do profeta. O cronista lançou mão desse incidente para fazer-nos compreender que Deus era a verdadeira causa por trás das dificuldades de Roboão e também a causa que o livrou do pior. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei. Roboão, tão orgulhoso em seu esplendor real, e aqueles príncipes, muitos dos quais eram filhos do rei, segundo Crônicas, no capítulo 23. Eles sabiam que estavam enfrentando a extinção. Isto posto, foram inspirados a humilhar-se e a seguir a injunção do profeta Semaías. A maioria dos homens negocia para alcançar a sobrevivência e os que o não fazem são considerados insensatos. Não é verdade, igreja? Algumas vezes, o desespero gera a espiritualidade, que pode ser genuína, mas outras funcionam apenas para um momento de crise. A humilhação referida no presente caso significou uma reversão da idolatria e a volta ao iavismo. Podemos estar certos, de outra maneira, o Egito teria liquidado a cidade de Jerusalém. Deus os livrou do pior. Vendo, pois, o Senhor, seu profeta, entregar fielmente a mensagem final e o arrependimento que se seguia por parte de Judá, e que esse arrependimento era genuíno, o Senhor concedeu um livramento parcial. Deus daria à acomodada nação de Judá algum socorro. O saque seria permitido aos egípcios. Muitos seriam mortos, mas Jerusalém sobreviveria ao ataque e continuaria. Judá precisava aprender ainda que a espiritualidade é uma proteção maior do que cidades fortificadas. Contudo, Judá ainda seria derrubada. O cativeiro babilônico de 596 a.C. cuidaria disso. Porém, não seria o Egito o agente da queda. Assim, o sucesso de Sisaque foi divinamente limitado para ajustar-se ao propósito de Deus, ao plano divino. Entretanto, quando Nabucodonosor viesse contra Jerusalém, não haveria livramento algum. A ira divina seria restauradora, não meramente punitiva e destruidora. E é assim que a ira de Deus sempre funciona. De fato, os castigos divinos são os dedos da mão amorosa de Deus. Isso é verdade, até no caso dos que se perdem para sempre. Ver o Novo Testamento interpretado em 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Porque por esta causa o Evangelho foi pregado,
também a eles que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. O rei Davi eliminou ou confinou os inimigos de Israel e ajuntou materiais para a construção do templo. Salomão estendeu as fronteiras do país, construiu o templo, trouxe a época áurea de Israel. O seu filho Roboão fortificou cidades, mas esqueceu o espírito. Ele não tinha sabedoria de seu pai, mas praticava seus vícios e rasgou o reino de Israel em duas partes, norte Israel e sul Judá. O seu rival, Jeroboão, fez Israel pecar com uma idolatria institucionalizada, de forma permanente ou por um longo período de tempo. Foi isso que Jeroboão fez. 1 Reis, capítulo 15, versículo 26. E Nadab, filho de Jeroboão, fez mal à vista do Senhor, e andou no caminho de seu pai e no seu pecado, com o qual fez pecar Israel. O cronista registra que após 3 anos, ao sentir-se firmado no trono, Roboão abandonou o Senhor. O rei e seus cortesões aceitaram a repreensão do profeta Semaías, mas com um meio arrependimento apenas. Talvez Roboão não tivesse a força de caráter suficiente para reverter a maré de desobediência ao Senhor, além do fato de que Salomão abrira precedentes para a introdução das práticas estrangeiras pecaminosas. Os judaítas pagariam tributo ao Egito por algum tempo, tornando-se assim servo dos estrangeiros. Sisaque ficaria mais feliz se pudesse enriquecer do que se destruísse Jerusalém só pelo prazer de destruir. Uma vida pecaminosa é ao mesmo tempo cara e dolorosa, diz Adam Shark. Salomão e Roboão tinham cobrado pesados encargos do Reino Unido, especialmente das tribos do norte, a fim de sustentarem seus luxuosos estilos de vida e seus projetos de edificações suntuosas. Agora, cada vez que envia seus tributos anuais a Sisaque, Roboão sentiria a ferroada desse tipo de tratamento. Sisaque cobrou sua primeira prestação dos tributos, levando para o Egito os tesouros, tanto do templo quanto do próprio palácio do rei. Entre esses tesouros estavam os pavés de ouro que Salomão tinha usado para o enfeite de ostentação nas paredes militares. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 9, versículo 15 ao 16, onde temos as informações sobre os itens de luxo. A época áurea de Salomão definitivamente era coisa do passado. Aqueles paveses eram a marca do elegante corpo de guarda-costas. Foi uma imitação a essa magnificência oriental que Alexandre constituiu seu Argiráspides e os adornou com despojos que ele tomara de Dario. Ver Quintus Curtius, Líbios, 8º, capítulo 5. Adam Shark. A referência de Clark Argiráspides combina duas palavras gregas, argoros, que é prata, e aspis, que é escudo. A referência é a guarda de elite, que transportava o escudo de prata. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze. Tendo se humilhado espiritualmente, Roboão também precisou humilhar militarmente. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os judaítas responsáveis aplicavam os escudos de bronze restantes o mesmo cuidado que deram os escudos de ouro. 1 Reis, capítulo 14, versículo 28. Esses escudos eram conservados nos lugares apropriados. Cuidado
para que eles não fossem furtados ou postos fora do lugar. Agora, o cronista, com algumas poucas palavras, despede-se da história de Roboão. Eles perderam terreno. A época áurea de Salomão tinha passado. Roboão, sem sabedoria e a força de Salomão, foi capaz tão somente de imitar os erros de Salomão e com resultados desastrosos. Roboão sempre será lembrado como o rei que, em sua insensatez, permitiu e até provocou a divisão do Reino Unido de Israel, produzindo cisma entre o norte e o sul. Porém, tendo ele se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor. As coisas melhoraram, quando Roboão reconheceu os erros de sua conduta e fez algumas tentativas para corrigir seus equívocos. Assim sendo, o cronista foi capaz de dizer, porque em Judá ainda havia boas coisas. Por outra parte, a grandeza desapareceu do Reino Unido, e a própria nação de Judá não era mais a mesma, depois que Davi e Salomão se foram. A invasão dirigida por Sisaque não foi um mero acontecimento político e social, foi um evento espiritual ordenado pelo próprio Deus. E assim, conforme pensamos, todas as vidas são conduzidas. Isso reflete o teísmo, crença na existência de um Deus pessoal. Comentário. Visto que é um sistema baseado na crença em um único Deus pessoal, reconhece-se a possibilidade de revelação divina, verdades manifestadas por Deus ao homem por meio da inspiração, iluminação ou pelo ensino oral. Opõe-se ao deísmo, que apesar de aceitar a existência de um Deus, rejeita todo tipo de revelação divina. Deus criou e continua presente em sua criação, intervindo, recompensando e castigando. Os homens são moralmente responsáveis pelos seus atos. A providência de Deus, contudo, presenteou a dinastia davídica a despeito dos erros clamorosos de Roboão. O cronista ofereceu poucas declarações de conclusão, dividida em 4 versículos. O autor de Reis ofereceu uma narrativa mais breve, que está lá em 1 Reis, no capítulo 14, do versículo 29 ao versículo 31. Nos últimos anos, Roboão adquiriu, pelo menos em parte, seu poder e suas riquezas. Morreu com a idade de 58 anos e foi sepultado em Jerusalém, na cidade de Davi, com seus ancestrais reais. Seu governo, caracterizado como foi por um mau coração para com o Senhor e por uma guerra incessante com Jeroboão, foi registrado conforme disse o historiador nos anais dos profetas Semaías e Ido. Eugênio. Assim, o reinado de Roboão começou quando ele estava com 41 anos de idade. Ele reinou 17 anos, tendo morrido perto dos 58 anos. A capital do reino era Jerusalém, e devemos compreender que quase todo o seu governo foi somente sobre Judá, visto que ele e Jeroboão dividiram o Reino Unido em 2 partes, norte Israel e sul Judá. O cronista ele relembra-nos a santidade de Jerusalém e de seu templo. Deus pusera seu nome ali. Ao dizer isto, o cronista exaltou a dinastia davídica e deixou entendida a ilegitimidade do reino de Jeroboão, tão repleto de apostasia como foi. Fez ele o que era mal. Em seu sumário, o cronista não poderia omitir o mal que foi praticado por Roboão. Ele deu prosseguimento à política de impostos excessivos cobrados por seu pai, especialmente das tribos do norte, e assim sendo foi um dos principais contribuidores para a divisão de Israel em norte e sul. Mas o pior de tudo foi que ele se envolveu em uma estúpida idolatria, que resultou na apostasia.
O faraó, rei do Egito, por ordem de Deus, o puniu por causa disso. Roboão é, em parte, se não exclusivamente, responsável pelo término da época áurea de Israel, que Salomão havia inaugurado. Ele fez o que era mal. Filho de Naamá, uma estrangeira pagã, teve em sua juventude uma infeliz influência para a idolatria. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21 ao 24. Mas, independentemente dessa influência, Roboão conseguiu ser corrupto inteiramente, à parte da influência materna. Roboão cultuava externamente a Deus, mas em seu coração estava repleto de paganismo. Quanto aos mais atos de Roboão, o cronista listou aqui algumas obras informativas que, como é óbvio, também foram usadas em suas outras narrativas. 1 Reis, capítulo 14, versículo 19. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29 e 12 ao 15. Sem dúvida, havia muitos outros livros que serviam de fonte informativa e não foram chamados por seus nomes pelos autores do Antigo Testamento. Segundo Crônicas, no capítulo 12, versículo 16, descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O trecho paralelo de 1 Reis, capítulo 14, versículo 31, que é idêntico, exceto pelo fato de adicionar o nome da mãe de Roboão, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Glórias a Deus. Finalizamos aqui o reinado de Roboão. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus pastores presidentes, Loide Ramos e Gideon Júnior, e ao pastor local Juarez Bonfim, pela oportunidade de fazer parte deste lindo projeto. Agradeço também aos meus irmãos que estão acompanhando a cada dia os comentários e crescendo na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos dê sabedoria. Que possamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações para nós não pecarmos contra o Senhor. Glórias a Deus. Amém.